Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos caríssimos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da gramática da língua portuguesa. Estamos trabalhando com vocês a questão de ortografia. Já trabalhei com vocês a questão do uso do X, do uso do CH, do uso do C, do uso do cedilha, do uso do S, do uso do SS. Vamos entrar agora para a questão do uso do Z. O que o uso do Z na ortografia, às vezes ele gera dúvida? Aquilo que nós já comentamos na nossa última aula. Quando nós temos o S entre vogais, ele tem a sonoridade da letra Z. Então, se você não conhece aquela palavra é nova, inusitada no seu vocabulário, ou mesmo se há uma dúvida, você usa ela muito na oralidade, mas quase nunca ou raramente vê aquela palavra grafada, escrita em algum lugar. Quando tem essa sonoridade, isso nos gera problema. Então, às vezes, é com Z ou com S. Nós vimos algumas regras pertinentes ao S na última aula. A questão de que ele aparece depois de ditongo. Aquelas questões todas do sufixo, quando ele forma um substantivo feminino, quando ele forma a questão de um substantivo dando ideia de origem, quando ele forma um adjetivo terminado em osa, terminado em oso. Então, essas regras facilitam. Nós veremos hoje a questão do uso do Z. A coisa mais fácil, a norma mais fácil que fica para vocês diferenciarem quando se grafa uma palavra com S, quando se grava uma palavra com Z, é pensar na palavra de origem. Se a minha palavra de origem ela possui a letra S, a derivação dela também será com a letra S. Seja uma derivação, diminutivo, aumentativo, de qualquer forma. Às vezes, o que pega um pouco o aluno, o candidato, olhe bem uma coisa simples. A palavra lápis, L-A-P-I-S, lápis, simples, facílimo. Mas existem pessoas que quando agregam o sufixo que forma o diminutivo de lápis, por algum motivo, colocam Z e escrevem lapisinho. Por quê? Porque a sonoridade induz a pessoa à letra Z e não é uma palavra que comumente é vista grafada. Mas olhe bem, se o S já existe na palavra, que necessidade eu tenho de ir buscar uma outra letra para formar uma palavra derivada? Seja econômico, seja prático, o S já está lá, você continua. Isso serve para vários e vários casos. Existem regras pertinentes ao Z, no caso do ISAR, palavras com essa terminação, que elas são daquela forma, ou por derivação ou pela palavra originária, a palavra de origem. Mas na maioria das vezes, simplesmente raciocine. O S está lá, menos trabalho. Ele continua e eu agrego o meu sufixo. Se ele não está na palavra de origem, a tendência é que você irá agregar um sufixo colocando a letra Z. Professor, e quando não se tratar de sufixo, o que eu vou fazer? Aí você tem que conhecer a palavra, ler, olhar uma lista de palavras. É igual o caso de zombaria, zombar. Ah, é com Z ou com S? Eu já ouvi, falei muito, mas nunca vi grafado, não me lembro. Aí vem zombar, zombaria. É grafado com Z, um Z inicial. Não é tão comum na nossa língua, mas acontece. São poucas as palavras que têm um Z inicial, mas elas existem. E normalmente são mais fáceis de ser observadas porque nós conhecemos existe uma quantidade pequena. Zangão, zastraz, essa questão da sonoridade, das onomatopeias, se trabalha muito em onomatopeia, um X, um Z. Então, nós veremos isso gradativamente e agora nós vamos dar continuidade com essas regras do uso do Z na ortografia, certo? Emprega-se o Z nos verbos formados pelo sufixo isar. Era o que eu disse para vocês. Mas vamos observar como nós formamos essas palavras. Exemplo,
Atual. A palavra atual, ela não tem a letra S aqui no seu radical. Nós acrescentamos o sufixo izar. Atual mais izar, atualizar. Civil mais izar, civilizar. Fiscal mais izar, fiscalizar. Gente, por favor, eu sei que muitos vão rir, mas existe esse tipo de pensamento e de pergunta. Tem S no radical, professora? Não é o caso. O S no radical seria ele exatamente na parte em relação ao sufixo que você vai agregar, igual o caso de lápis. Terminou com S. Eu acrescento o sufixo inho e aproveito o S. Não é este caso, não é qualquer S, não. Pode parecer brincadeira, pode parecer impossível de se imaginar, mas não é impossível, não, é possível sim. Então, lembrem-se, os verbos que receberam o sufixo izar e não possuem o S no seu radical para ser feito, elaborado, concretizado com uma palavra derivada, então nós escrevemos com a letra Z. Observação. Se a observação está de vermelho, é importantíssima para você. Usa-se S e não Z quando se acrescenta o sufixo izar a palavras que já possuem S no radical. Foi exatamente o que eu falei com vocês. Friso. Eu tiro o O e coloco o A. Frisar. Eu já tenho o S, eu aproveito. Análise. Tiro o E, ar. Analisar. Então, se a minha palavra de origem, como atual, civil, fiscal, ela não tem o S, a minha palavra derivada vai receber o sufixo izar com Z. Mas eu analisar, olha bem, eu tenho izar, o som é de Z, mas eu grafo com S, porque o S, ele existe na minha palavra de origem. Friso, frisar, análise, analisar. Fica bem simples. Aí deve ter alguém pensando assim, e se eu não souber se existe na palavra de origem, porque ela já virá para mim desse jeito? Eu não conheço a palavra de origem, lá na prova não vem dessa forma bonitinha, fácil. Aí, realmente, é muita leitura e muito estudo. Certinho? Vamos seguir adiante? Ainda a questão do uso do Z. 2. Nos substantivos abstratos, derivados de adjetivos. Exemplo, rígido, rigidez. Gentil, gentileza. Viúvo, viuvez. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos os substantivos abstratos que derivaram destes adjetivos. Então, a tendência é que esses substantivos abstratos sejam grafados com a letra Z, certo? Nos sufixos formadores de aumentativos e diminutivos, também era o que eu já havia comentado com vocês. Exemplos, mãe, mãezinha. Eu não tenho letra S na minha palavra de origem, então o meu diminutivo é com Z. Corpo, corpanzil. Se eu tenho aqui no caso, não tenho, aliás, a letra Z na minha palavra de origem, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um sufixo aumentativo aqui com a letra Z. É só olhar a palavra de origem que vocês não terão dificuldades, certinho? Vamos adiante? Quando a palavra primitiva, que eu chamo de palavra de origem, contém a letra S, esta se conserva nos aumentativos e diminutivos. Já falei com vocês. Exemplos, mesa, ó, mesinha. O som é de Z, mas a grafia é com a letra S. Rosa, rosinha. Marquesa, marquesinha. Certo? Ah, e mesona, a mesma coisa. Certo? 4. No sufixo tris,
formador de feminino. Lá atrás nós tínhamos com S o sufixo osa e osa. Oso e osa. Aqui é o tris. É bem diferente. Ator, atriz. Imperador, imperatriz. Certo? Vamos adiante. Vamos passar agora para a grafia das palavras com G e com J. A questão do S e do SS, bastante tranquila. O mais importante é vocês não confundirem a questão do S com o Z. A melhor forma é a que eu disse a vocês. Ler bastante, fazer muitos exercícios, corrigir. Se o erro persiste, retomar. Se o erro persiste, compre um caderno para fazer um tipo de um dicionário próprio, com o índice alfabético no seu caderno. Escreva as palavras, leia as palavras. Eu não digo, às vezes, leia o dicionário, porque nós temos uma carga, uma quantidade muito grande. Às vezes, o tempo que você tem é pouco. Você estuda o dia todo, ou trabalha o dia todo, ou trabalha e estuda, ou tem uma família para cuidar. Então, temos que ser mais práticos. Para treinar ortografia, a melhor maneira, ler e escrever. Escrever e ler. Quanto mais, melhor. E lembre-se de uma coisa, enquanto você não está fazendo isso, tem um concorrente seu que está fazendo. Então, não perca tempo. Aproveite todo o seu tempo possível. Os erros mais comuns nas questões de ortografia realmente dizem respeito ao uso do Z, e do S. Normalmente é devido à sonoridade. Com essas regras do diminutivo que eu mostrei para vocês e a existência do S na palavra primitiva, eu tenho certeza que facilitou bastante. Não ajuda em tudo, porque o nosso vocabulário ele é imenso, mas colabora bastante, diminui bastante também as dúvidas. Vamos para a questão do J e do G. O J também tem uma grande facilidade. As palavras que vêm de língua estrangeira, as palavras de origem indígena, de origem africana, da língua africana, também são escritas com a letra J. Já tem essa facilidade, lembra? Com X também aconteceu isso, com cedilha também aconteceu. Isso vai acontecer com J. Quando eu tenho as terminações ágil, égio, ígio, ógio, úgio, só lembrar de ágio, né? Fazer relação com o dinheiro, essas palavras todas são grafadas com a letra G. Muito cuidado. Então, essas dicas iniciais, elas já facilitam para você. Palavra estrangeira, J. Ágil, aí vai tudo. Ágil, égio, ígio, ógio, úgio, letra G. Então, esse tipo de memorização facilita e se torna automático quando você vai escrever ou você tem que resolver uma questão pertinente a esse aspecto da ortografia. Vamos ver todos os casos para facilitar a questão do uso do J para vocês? Na conjugação de verbos terminados em jar. É aquela velha história. Se a palavra de origem ou primitiva já tem o J, eu mantenho o J. Simplesmente isso. Encorajar, encorajo, encorajaremos, encorajarão, encorajaram. Despejar, despejarei, despejo. Certo? 2. Nas palavras, olhe bem, de origem tupi, africana ou árabe também. Lembram do cedilha, do muçulmano de origem árabe? Aqui nós temos também origem árabe usando a letra J. Exemplos: pajé e jiboia vem da língua indígena tupi. Canjica vem da língua africana. Alforge vem da língua árabe. Então, facilita bastante você se lembrar dessas regras. A questão de verbos terminados em jar, cuja palavra primitiva, o verbo do infinitivo é grafado com J, toda a sua conjugação vem com J. E as palavras de origem tupi, africana e árabe, certo? Ainda temos o 3. Nas palavras derivadas de outras que já contêm a letra J. Fica mais fácil. Exemplos: varejo, varejista, cereja, cerejeira.
Lembra-nos os casos do S. Tem o S na palavra primitiva, terá na derivada. Tem o J na palavra primitiva, tem o J na palavra derivada. Espero que tenha ajudado bastante vocês a esclarecer, a tirar as dúvidas, a não existirem mais essas dúvidas. Desejo a todos bons, ótimos estudos e até a próxima aula.